Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, dirigindo o olhar para seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6:20. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além-túmulo. Reflexão. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? André Luiz, no livro Sinal Verde. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que já se encontram no plano espiritual, principalmente aqueles que estão sofrendo, aqueles irmãos que ainda não aceitaram o seu retorno para a pátria celestial. E ore também, Jesus, pelos irmãos suicidas, pelos irmãos abortados, pelos irmãos que retornaram vítimas de assassinato, vítimas de acidentes, vítimas de guerras, vítimas da fome, vítima das drogas. Ore, Jesus, por todos aqueles que se encontravam em grande sofrimento aqui na terra e retornaram com muito mais sofrimento. Que todos esses irmãos possam, neste instante, Jesus, receber a visita de seus anjos guardiães, levando-lhes amparo, consolo, levando-lhes a reorganização magnética de seus corpos perispirituais. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da nossa reunião pública, a partir das 8 horas da noite. E é muito importante você chegar um pouquinho mais cedo em nossa casa espírita, para que você consiga harmonizar, para que você consiga fazer vibrações de amor. Porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita será fechado. Então, sempre recomendamos que aos amigos que chegam mais cedo. E aqueles irmãos que nos acompanham pelo Zoom, mais tarde estaremos encaminhando o link da nossa reunião. E também é muito importante os irmãos entrarem mais cedo, porque às vezes a internet pode estar lenta, então ir organizando esse tempo até que se normalize tudo. Porque às vezes se deixa para a última hora, aí possa ter dificuldade, ficar irritado, e quando você chega a entrar para a reunião, você está já em desequilíbrio, tá bom? Meus amigos, eu quero falar também do Clube do Livro Espírita. Esse é o livro do mês, Viver o Eterno Desafio. Então, esse livro vai falar, são histórias verídicas, com nomes dos personagens diferentes, para a gente não encontrá-los aí na história. Então, esse livro vai contar, lá no período do advento da doutrina espírita, esse pessoal viveu no ano de 1857, 1860, e eles reencarnam depois da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. E então vai continuar essa saga desses irmãos. Então é muito bom a gente ter um livro espírita para a gente ir se familiarizando. Para participar do Clube do Livro Espírita, você entra em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. E aí você faz a sua inscrição e contribui com R$ 30 por mês.
E todos os meses você vai ter aí um livro. Já pensou, dentro de um ano você já terá 12 livros, já está formando a sua biblioteca. E não é só isso, você pode também emprestar o seu livro para os amigos, familiares lerem. E aí nós vamos tendo acesso à doutrina espírita. Esses livros, eles são escolhidos com muito rigor pelo conselho do movimento Concafras. Então, são livros bem rigorosos, os critérios para o lançamento desse livro no Clube do Livro Espírita. Não é assim, olha, eu pensei nesse livro e vamos lançar. Então, passa por esse critério rigoroso de seleção, para ver se o livro não está fazendo distorções doutrinárias. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Marcos. E prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um cajado somente, nem pão, nem alforge, nem cobre para os cintos. Marcos, capítulo 6, versículo 8. O bordão. Entre as recomendações do Mestre aos apóstolos, na ocasião de início de sua sublime tarefa, existe uma observação interessante mencionada por Marcos, embora Lucas e Mateus não registrem nas suas anotações. No Evangelho do grande companheiro de Simão Pedro, Jesus esclarece que os discípulos não necessitam de alforge, de pão ou de dinheiro para o caminho, mas que precisam de um bordão para a grande jornada. Não se trata de bordões, mas de um somente, como está escrito nas recomendações do Messias. Não destacamos o conselho para afirmar que o homem deva assumir atitudes de ataques, de supremacia ou de revide injustificável, mas desejamos assinalar que o instrumento mencionado é o símbolo da vigilância permanente, indispensável à criatura. Um bordão serve para analisar os fojos da estrada, coopera para que se possa distinguir um verme de uma víbora e, além disso, é uma base de apoio sobre a qual o homem se poderá defender contra o esgotamento das próprias forças. Só o perverso torná-lo-á instrumento do crime, porque o homem esclarecido saberá usá-lo como companheiro generoso e leal. O bordão, para o discípulo fiel, significará que seu espírito está sempre pronto e vigilante para os esclarecimentos justos, utilizando neste mistério o próprio objeto em que se arrima nos caminhos da vida. Ele, para tanto, não mais será para as nossas almas um bastão de madeira, mas uma atitude decidida que, sendo o nosso amparo com Cristo, é a própria razão de nossa defesa. Essa nota do apóstolo Marcos é muito importante, porque Deus nos dará a providência, mas nós lhe devemos dar vigilância. O Pai estará atento na vigília do lar infinito, mas nós devemos estar prontos a velar
por nossa parte. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Levantar e Seguir, da editora GIM, capítulo José da Galileia. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando esse livro muito bom, que nos traz grande esclarecimento para o nosso espírito. E é muito interessante quando nós vamos sair para a jornada, não encher a nossa sacola com coisas que vão ser desnecessárias para a tarefa. Muitas vezes nós carregamos muito peso desnecessariamente, e isso vai dificultar a caminhada. É claro que hoje nós temos outros meios de locomoção. Na época do Cristo, era a pé ou sob o lombo de animais, mas na sua maioria era a pé. Por isso que o Marcos coloca esta fala do Cristo aqui. Mas é muito importante a questão do bordão ou do cajado, porque ele serve para a segurança do caminhante. Então, quando a gente está com o bastão, o bordão, nós vamos ter meios para nos proteger e também vamos ter as condições de nos amparar quando o corpo estiver cansado. Mas é lembrar que o Evangelho do Cristo exige de nós simplicidade. Ele não exige de nós muitas coisas para seguir, para fazer. E às vezes, meus amigos, nós nos prendemos nas partes externas e esquecemos, de fato, do Evangelho do Cristo. É importante, às vezes, termos uma casinha simples para servir ali de acolhimento das pessoas, para uma reunião pública, para o tratamento espiritual, do que a gente ter uma casa linda, maravilhosa, mas não ter pessoas para ir lá. E nem nós vamos trabalhar no nosso coração a simplicidade. Então, às vezes a gente perde muito, gasta muita energia para sempre ter mais e mais e embelezar cada vez mais o ambiente. Está errado? Não está errado. Mas é importante a gente refletir. Será que a gente não está gastando muitas nossas energias em coisas passageiras, ao invés da gente se dedicar, de fato, ao Evangelho do Cristo? Porque o Evangelho do Cristo exige de nós simplicidade. Exige de nós que as coisas sejam feitas da maneira em que a maioria das pessoas consigam ter acesso com mais facilidade. Quando a gente preocupa demais com o exterior, aí a gente enfraquece o Evangelho do Cristo. Então veja que é muito importante, como o Emmanuel coloca para a gente, a questão da vigilância. No finalzinho da mensagem ele fala assim, essa nota do apóstolo Marcos, que é o versículo, o capítulo que nós estamos estudando, é muito importante, porque Deus nos dará a providência, mas nós lhe devemos dar vigilância. Então, se a gente está vigilante, nós teremos assistência. Por que não levar alimento, não levar alforjes, né? Por quê? A caminhada, ela vai impor da gente muito mais de sacrifício, e não é só isso, vai facilitar com que as pessoas possam auxiliar o caminhante praticando a caridade, servindo água, servindo comida, e até abrigo para aquele caminhante. E hoje a gente esqueceu disso, do acolhimento. Eu lembro quando eu participava, muito tempo atrás,
de outra denominação religiosa, a gente saía para as comunidades para fazer ali cursos com a comunidade, sexta, sábado e domingo. Então, a comunidade acolhia os palestrantes. Cada família levava, geralmente, a gente ia de 2 a 2, cumprindo o que o Evangelho do Cristo nos manda, né? Ir de 2 a 2. Na doutrina espírita também a gente faz isso, sempre ir de 2 a 2. E quando chegava na localidade, na comunidade, as famílias acolhiam, ou aquela que tinha mais condições acolhia os 2 caravaneiros, ou ficava um numa casa, o outro em outra casa. Então, a gente vai perdendo esse acolhimento de ter as pessoas conosco. Então, cada um para si, Deus para todo mundo. Então, a gente está nessa vibração hoje, e esquecendo da importância do Evangelho, que é o acolhimento, que é amparar. Então, que a gente consiga, meus amigos, trabalhar isso no nosso coração a cada dia mais, para que o Evangelho do Cristo seja mais simples, né? Seja de acesso de todos. Vamos fazer prece? Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar a humanidade terrena em tuas mãos. Principalmente aqueles países que estão sofrendo com as guerras, com grupos que massacram, grupos que matam, porque as pessoas pensam diferente, sentem diferentes. Amado Mestre Jesus, cuide desses irmãos, principalmente aqueles que têm que fugir de seus países, perdendo o seu lar, perdendo seu ponto de apoio, tendo que migrar para outros países de culturas diferentes, de situações totalmente adversas daquelas que viviam. Ampare esses irmãos e que possam todos nós, Jesus, desenvolver o amor, o perdão em nossos corações. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.